Paz do Senhor a todos, irmãos. Muita alegria que estamos aqui mais um domingo para falar sobre a Palavra de Deus. Nessa continuação do livro de Êxodo, essa grande saga, como eu tenho falado, dessa história de Moisés, que nós acompanhamos desde o nascimento, desde a formação do povo de Deus ali no Egito, até o nascimento de Moisés, o chamado de Deus, todo o processo do ministério de Moisés, até a libertação do povo do Egito, todas as lutas que ele tem passado por esse caminho. Porém, agora chegamos ao Êxodo capítulo 20. E esse Êxodo capítulo 20 tem algo de muito bacana, muito legal, algo de fundamental importância para a nossa vida, na nossa fé cristã, de fundamental importância para todos nós. É dia de falarmos dos 10 mandamentos. Os mandamentos ao qual Deus colocou no povo, Deus deu ao povo para que o povo seguisse. Deus libertou o povo e deu um manual de como o povo deveria servir o Senhor. Demonstrar como que deveria essa servidão ao Senhor. Então, e ele deu em forma de 2 tábuas, as tábuas da lei, com 10 mandamentos. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre os 10 mandamentos, em nome de Jesus. Nesse momento agora, eles estão no pé do Monte Sinai. No capítulo 19, nós falamos que eles estavam ao pé daquele monte e de repente Deus instituiu o primeiro culto. Então houve um culto ao qual o povo, Deus falou, olha, para vocês participarem, vocês vão ter um espaço delimitado ali, vocês não podem passar daquele espaço ali, certo? Ninguém pode tocar com a mão o monte, certo? Todos vão ter que lavar as suas vestes, vão ter que se apresentar, vão ter que se purificar para poder acompanhar esse culto. E somente Moisés irá subir no monte. Se alguém passar daquela faixa ali, daquele pedaço, ele morrerá. Então, Deus falou, olha, o negócio aqui é muito sério. Então vocês tenham respeito e tenham veneração pelo que está sendo feito aqui. Então, nesse momento agora, o povo está aqui no último capítulo, então todos estavam ali ao pé do monte e Deus apareceu em forma de trovões e raios e um grande temor e todo mundo ficaram morrendo de medo. Então Moisés subiu até o monte e o povo ficou ao pé do monte. E como que foi essa conversa de Deus com Moisés? Deus mostra que é o Senhor e a sua autoridade de impor leis ao povo. E é muito interessante que quando Deus demonstra que existem leis, Deus demonstra de como é que se deve seguir. Na verdade, as leis, ela tem as leis, elas demonstram de como nós deveremos nos portar diante daquilo que nós fazemos na nossa sociedade. Então Deus falou, olha, e Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então Deus já começa se demonstrando qual a qualificação que ele tem para impor leis ao povo. Quem é o Senhor para impor lei, algum tipo de lei? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito. Olha, vocês devem obediência a mim. Eu sou de uma instância absolutamente superior e eu sou aquele que está adiante do povo. Então, Deus falou, então eu tenho autoridade para isso. No nosso tempo, por exemplo, nós sabemos que muitas leis, por exemplo, estão na nossa Constituição Maior
e que nós muitas vezes não concordamos com certas leis. Existem leis polêmicas, por exemplo, com relação à maioridade penal. Muitas pessoas discordam da maioridade penal ser com 18 anos. Porém, ela vem de uma instância superior e por isso não há nada que se possa fazer. Ela foi imposta na Constituição. Então Deus falou, eu sou a própria Constituição e o meu poder se define que eu sou o Senhor que tirou vocês do Egito. Então, e o interessante é que essa lei de Deus, ela está no coração do homem para que nós tenhamos um bom convívio. E muitas vezes o ímpio, até mesmo o ímpio, ele obedece essas leis, mesmo diante da sua impiedade. Mas a lei é boa para o convívio. Olha o que o apóstolo Paulo fala. De fato, quando os gentios que não têm lei, ou seja, eles não conhecem a Deus, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos. Olha só, os próprios gentios, essas pessoas que não conhecem a Deus, têm a lei de Deus no coração dele. Porquanto existem coisas que nós fazemos que são da lei de Deus, que existem até na nossa própria lei secular, que fala, olha, o nosso Código Penal, ele tem leis que determinam certas coisas que Deus não aprova. E olha só, embora não possuam lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora ofendendo-os. Então, estamos vendo que a lei de Deus, além de um mandamento para que nós possamos servir ao Senhor de todo o coração, é também uma lei gravada no coração do homem, sendo ele ímpio ou sendo ele santo, ele salvo por Deus, separado por Deus. Então aqui nesse momento damos início aos 10 mandamentos. 10 mandamentos da lei de Deus. Será que nós conseguimos guardar os 10 mandamentos? Eu gostaria de convidar os irmãos que estão acompanhando nesse momento a consultarem o próprio coração. Na verdade, a palavra nos fala que ninguém conseguiu cumprir a lei de Deus na sua totalidade. Porque somente Jesus conseguiu cumprir a lei na sua totalidade. O homem por si só, ele é incapaz de cumprir a lei. Porque o nosso coração, ele é tendencioso a tudo que é mal. A nossa tendência é sempre de partir para o lado errado. Existia uma famosa letra da música do Roberto Carlos, que tudo que é legal, ou não, tudo que é bom, ou é ilegal, ou é imoral, ou engorda. Então, a nossa vida segue esse padrão. Poxa vida, ninguém fica se martirizando. Poxa vida, como eu queria comer um pedaço de brócolis. Eu queria sair final de semana com um pedaço de brócolis. Né? Principalmente alguém que está gordinho assim, que nem eu. Porém, a gente sabe que a lei é boa, é perfeita, mas nós tendemos sempre a nos desviarmos dela. Aí talvez alguém diga agora nesse momento, não, mas eu não. Eu consigo cumprir à risca os 10 mandamentos do Senhor. Será que consegue? Vamos refletir sobre cada um dos mandamentos do Senhor, que nós possamos refletir e darmos ainda mais valor na graça do Senhor Jesus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. Primeiro mandamento. Deus mostra que é o único Deus. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses, com letra minúscula, além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Aí você fala, não, mas eu creio só no Deus verdadeiro, no Senhor Jesus. Eu não tenho outro Deus além do Senhor. Então, aqui a palavra nos fala, lembre-se que essa lei está sendo dada para um povo que foi criado dentro de uma cultura egípcia, ao qual eles tinham deuses para tudo. Então existia o Deus da chuva, o Deus da pesca, o Deus da plantação, o Deus do amor, o Deus do dinheiro. Então existiam deuses para tudo. Deuses era no plural. O texto deixa bem claro. Não terás outros deuses. Mas se não existe outro Deus, se apenas existe um Deus verdadeiro, então por que Deus fala, não vai lá com aquele outro Deus, não vai na concorrência, não. É isso que Deus está falando aqui? Muitas vezes, o que será que toma o lugar de Deus na nossa vida? Nós podemos medir isso daí quando nós, primeiramente,
A quem nós recorremos quando algo nos incomoda? Será que isso, a quem nós recorremos, talvez ela possa tomar o lugar de Deus na nossa vida? Será que o Senhor, olha que a palavra nos fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O nosso próprio Mestre, o Senhor Jesus, eles falam, olha, vocês estão preocupados com diversas coisas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Será que nós aqui, nós temos o Senhor como nosso único Deus? Talvez esse conceito ao qual esse mandamento foi dado para o povo egípcio seja aplicado de maneira diferente na nossa vida hoje. Mas esse mandamento ele é válido e foi promulgado pelo próprio Senhor Jesus e é muito útil para a nossa vida também hoje. Será que nós buscamos o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça? E nós cremos que com isso as demais coisas não são acrescentadas? Olha só o que a palavra nos fala. A palavra nos fala, em um determinado momento, um fariseu chegou em Jesus e falou, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Qual é o nosso relacionamento com o Senhor? Até que ponto nós confiamos o Senhor é Deus na nossa vida? Nós possamos amar e não ter outro Deus diante de nós. Segundo mandamento. Deus demonstra não admitir ser limitado ou comparado a uma imagem. Aí esse daqui você fala, não, e aí sim, esse eu não faço. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui nesse momento, o Senhor está falando, muitas vezes, muitos dos nossos irmãos católicos falam, não, mas eu tenho essa imagem aqui, mas na verdade eu não adoro essa imagem. Ela é apenas como se fosse uma fotografia e ela me lembra aquele que eu tenho divindade em espírito, entendeu? Na verdade ninguém aqui adora imagem. Mas o mandamento acaba sendo até anterior a isso. O mandamento nos fala, não farás, não fabricarás para ti. O Senhor está dizendo assim, olha, muitas vezes o povo tinha um Deus ali, e quando a pessoa entrava naquela casa que via aquela imagem, Deus, ele falava, olha, se você tem devoção pelo Deus, esse é o Deus que te protege. Então, nós temos que entender que Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas, ele viu um monte de imagens de ídolos de todo jeito, ele viu um altar sem ninguém. E aquele era o altar do Deus desconhecido. O pessoal falou, olha, a gente fez um altar ali que se tiver algum Deus que a gente não conhece, o altar dele está pronto ali. Então, assim, ele falou, pois é desse Deus que eu venho falar. Deus que é desconhecido para vocês. Que é o Deus que fez os céus e a terra. Nós não precisamos ver absolutamente nada para crermos no Senhor. Precisamos apenas crer que Ele é Espírito. E se nós somos verdadeiros adoradores, nós adoramos em espírito e em verdade. Então não façamos para nós deuses que se materializam de qualquer maneira. Bem? Terceiro mandamento. Nós temos a responsabilidade de levarmos o nome de Cristo aonde formos. Olha esse mandamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Esse é o terceiro mandamento. Aí a gente fala, esse eu não faço. Esse daí eu não faço não. Eu não tomo o nome de Deus em vão. Quando alguém fala, olha, você jura por Deus? Não juro por Deus não. Por Deus eu não juro. Eu juro, mas não juro por Deus. Então eu imagino que dessa maneira eu tô fazendo a minha parte. Mas será que é só dessa maneira? Muitas vezes nós usamos o nome do Senhor
em blasfêmias, ou muitas vezes nós, como embaixadores de Cristo, aonde quer que nós vamos, nós somos representantes daquele que nos salvou. E qual é a nossa atitude perante o povo? Na verdade, quem vê a cada um de nós está vendo ao Senhor. De que maneira a gente leva o nome do Senhor para onde quer que a gente vá? Eu já trabalhei com pessoas que, num determinado momento, em meio a muitos palavrões que falava, ele falou: olha, eu sou servo de Deus. Eu falei: você? Sério? Eu falei: não posso acreditar. Não, mas eu sou ministro de louvor. Eu falei: não. Imagina de que maneira a pessoa está levando, está sendo embaixador, representante de Cristo naquele local. Nós não podemos fazer com que as pessoas olhem para nós e falem: olha, esse é o Deus que aquela pessoa serve. Será que nós temos esse cuidado? De forma que tomar o nome do Senhor em vão não é simplesmente usar palavras torpes e jurar por Deus, ou nada desse, ou não somente isso, é também isso. Mas entendermos que para onde nós vamos, a partir do momento que nós nos identificamos como homens de Deus, nós estamos levando o nome de Cristo com a gente. De que maneira que a gente faz isso? E olha só o que o apóstolo Pedro nos fala. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha, vocês foram salvos por Deus, vocês são povo de Deus. Você sabe por que é que Deus te salvou? Para anunciar as grandezas que os chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como é a sua conduta no local onde você se identifica como um homem de Deus? Será que a gente consegue não... Será que a gente envergonha o nome de Deus que está sobre a nossa vida quando nós nos colocamos como embaixadores de Cristo? Eu gostaria que nós avaliássemos o nosso coração para que nós possamos entender se essa lei faz efeito na nossa vida, sim ou não. O quarto mandamento. Deus estabelece um dia para dedicarmos integralmente a Ele. Aí nesse momento você fala assim: não, mas isso daí é na época lá. Na época lá, esse mandamento aí não tem mais valor. Não tem mais vigor no dia de hoje, não. Será que não tem? Será que não tem? Olha só. Lembre-te do dia do sábado para santificá-lo. Sábado, como nós já falamos aqui algumas vezes, mas eu vou falar novamente, vem da palavra sabat, que significa santo, separado. É o dia do descanso. É o dia do descanso. Então, é aquele dia que o Senhor santificou para que nós possamos descansá-lo. Nesse dia não poderemos que fazer absolutamente nenhuma tarefa para que nós possamos santificá-lo e prestar culto ao Senhor, certo? E olha só, para que isso aconteça, trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo o que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então esse mandamento aqui, ele está dizendo assim: mas será que nós temos que guardar o sábado até o dia de hoje, como o judeu guarda de maneira literal o sábado? Geralmente o judeu não faz absolutamente nada. E até aqui no Brasil mesmo, temos aqui os nossos irmãos adventistas do 7º dia, eles guardam o sábado, e até na sexta-feira à noite, por exemplo, eles já não trabalham e guardam o sábado. Mas será que essa lei perdeu o valor? Então nesse momento o Senhor fala: olha, não é para fazer nada, nem você, nem seus animais e nem estrangeiro que estiver na sua casa. Então aqui nesse momento o Senhor está dizendo: olha, o dia do Senhor, o dia que foi separado para que você possa servir ao Senhor, vocês não podem ter absolutamente nenhuma atividade, pode ter absolutamente nenhuma atividade que possa te impedir de servir ao Senhor. Interessante que muitas vezes
por exemplo, quando nós vimos essa questão do estrangeiro que está na sua casa, muitas vezes, assim como eu digo por mim, muitas vezes a gente, no meu caso, por exemplo, que tem familiares fora da cidade, às vezes o familiar vem de outra cidade e vem para nossa casa. E aí você fala, ah, mas eu não vou no culto hoje não, porque eu tô com um familiar aqui em casa aqui. Muitas vezes o estrangeiro que vier na nossa casa precisa ele se adequar a esse mandamento. Por isso o Senhor colocou como um mandamento. Deus não falou, olha, vocês vão ter que escolher um dia aí e separa um dia para vocês prestarem culto. Não, Deus falou, vocês separam o sábado. Mas o que aconteceu com o sábado do Senhor? Até no próximo aqui, por favor. Segundo os mandamentos, até separei uma frase que um pastor falou. Não, até eu separei uma frase que um pastor falou aqui. Se não podemos dedicar um dia da semana ao Senhor, como podemos querer viver a eternidade com Deus? Eu achei essa frase muito interessante. Às vezes a gente acha muita coisa, rapaz, vai ter que ir de manhã na escola bíblica, depois ter que ir à noite no culto, você praticamente você perde domingo, né? Porque eu tenho outras atividades. O Senhor falou, não, as outras atividades você vai fazer durante os outros 6 dias. Esse dia você precisa dedicar em buscar as coisas de Deus. Mas eu gostaria de trazer algo de interessante aqui. No cristianismo, a questão do sábado foi mudada, porque, considerando que na nova aliança, essa libertação do povo se deu no domingo, no primeiro dia da semana. Tanto que o domingo vem da palavra latim dominicius, que significa pertence ao Senhor. Ele não tinha esse nome até então. Por ser o primeiro dia da semana, ele falou, esse dia pertence ao Senhor. Então os primeiros cristãos colocaram o domingo como esse dia sagrado. E no Velho Testamento nós temos uma certa menção a isso. Olha só, lembra-te que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e braço forte. Por isso, o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasse esse dia, que guardasse o dia de sábado. Então, para que você lembrasse da libertação que o Senhor te deu, Deus mandou que você guardasse esse dia. Então, a igreja cristã considerou que essa libertação se deu a partir da ressurreição de Cristo e colocou o nome desse dia de domingo. Esse dia acabou sendo um dia cultural para todos nós, veio para a nossa cultura. O fato é que nós precisamos separar um dia e dedicar ao Senhor. Deus colocou como mandamento, porque não é se caso der, se não tiver nenhuma visita em casa, se eu não tiver serviço, Deus falou, você separa esse dia para isso. Devemos separar o dia para louvar o Senhor e colocar como prioridade servir ao Senhor esse dia. Será que a gente consegue fazer isso? Será que nós conseguimos seguir a lei à risca? Olha só o quinto mandamento. E agora, existe uma separação entre um mandamento e outro. Por enquanto, esses 4 mandamentos, Deus deu ordem a respeito do Senhor. Deus falou, esses 4 mandamentos aqui eles serão verticais, né? Está sendo muito falado hoje em dia, né? O negócio da questão, o isolamento vertical, horizontal. Então, enfim, esse é um mandamento vertical e agora começam os mandamentos horizontais. É um mandamento entre eu e Deus, a nossa postura diante de Deus. Agora é entre eu e os nossos irmãos, entre os nossos próximos que estão conosco. Então Deus agora deu uma lei de conduta para que nós tenhamos uma boa conduta entre os nossos familiares e os nossos irmãos. Deus dá lei a respeito aos pais e a harmonia da família. Então o quinto mandamento fala, honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. O quinto mandamento manda nós honrarmos os nossos pais. Porque é o primeiro mandamento que Deus dá uma promessa. Olha, se você honrar seu pai e sua mãe, você terá a vida mais longa na terra. E olha só o que o apóstolo Paulo fala. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois é justo.
Então, em vias de fato, nós estamos, o nosso próximo, o mais próximo, são aqueles da nossa casa. São, no caso, dos mais jovens, os pais. Então a Bíblia, ela nos dá princípios de conduta de nós para com os nossos pais e dá condutas entre os pais para com os filhos. Olha, honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes cria-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, esse mandamento ele tem uma via de mão dupla. Existe o respeito que eu devo ter com os meus pais e que os pais devem ter com os filhos. Não é simplesmente algo de uma imposição autoritária. Olha, você precisa impor e eu vou, é algo agressivo. Não. Existe um respeito que eu devo ter com os meus pais, uns respeitos que eu, como pai, tenho que ter, no caso com a minha filha, no caso dos pais com os filhos. Será que nós conseguimos seguir esse mandamento de acordo com o que o Senhor impôs? Agora, esses primeiros 5 mandamentos, como é que você e eu temos seguido? Será que nós temos conseguido guardar essa lei do Senhor de dia e de noite? A palavra fala que aquele que ama ao Senhor ama a sua lei e nela medita de dia e de noite. Será que nós temos conseguido guardar? 6º mandamento. Deus dá lei em respeito do direito à vida. Esse versículo é curtíssimo. Não matarás. Aí nesse fala, tá vendo? Esse daí sim. Eu não mato nem a minha fome. Com relação a esse, é tranquilo. Eu não tenho problema nenhum com esse mandamento. De fato, esse mandamento é um mandamento muito importante, tão importante, que está no nosso Código Penal, está na nossa Constituição, o direito à vida. Mas, infelizmente, ele não é seguido. Nem pelos mundanos e nem por medo da punição de Deus e nem por medo da punição humana. Eu estava pesquisando essa semana para falar sobre esse tema. O Brasil tem uma média de 111 assassinatos por dia. 111 pessoas são assassinadas por dia. E, na sua grande maioria, são pessoas jovens, né? Na grande maioria homens, entre 15 e 29 anos de idade. Um dado absolutamente triste. E talvez se nós tivéssemos o temor, essa lei que Deus colocou no nosso coração, desse respeito à vida, muitas famílias, vamos imaginar que 111 famílias, no dia de hoje, talvez esteja sofrendo, porque perdeu um familiar querido, de forma tão trágica, assassinado. Mas aí a gente fala, mas esse mandamento aí, eu cumpro ele à risca. Será que cumpre? Olha só o que Jesus nos fala. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. E aí, tudo bem. Mas olha só o que Jesus nos fala. Mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então matar não é simplesmente tirar a vida do irmão. Mas se você se irar contra ele, se você ofender o seu irmão, você está matando ele. Talvez não fisicamente, mas emocionalmente você está matando o seu irmão e você está sendo réu de julgamento. Também qualquer um que disser ao seu irmão, Raká. Sabe o que significa Raká? Raká significa insignificante. Insignificante, não vale nada, será levado a tribunal. E qualquer que disser louco, corre risco de ir ao fogo do inferno. Aí eu convido os irmãos. Você já se irou com algum irmão? Já chamou algum irmão de insignificante, de louco, de idiota em algum momento? Então nós vemos a seriedade da lei de Deus. Quão complexo é para nós seguirmos aquilo que o Senhor fala. No mandamento não matarás, de repente a gente imagina que para a gente está tudo bem, e de repente não é bem assim.
Sétimo mandamento. Deus dá lei a respeito do nosso matrimônio. Mais um mandamento curtinho. Não adulterarás. Aí você fala, esse eu compro direitinho. Esse eu nunca adulterei, nunca traí minha esposa, nunca traí meu marido. Glória a Deus por isso. Que bênção. Muitas vezes, no mundão, se tem cada vez menos respeito e reverência a esse tipo de mandamento. Existem músicas seculares que falam muito sobre essa questão de adultério como sendo uma coisa muito legal, uma cultura que permite tudo isso e está tudo certo. Mas olha só o que o nosso Mestre, o Senhor Jesus, nos fala. Vocês já viram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Será que a gente, às vezes, olha para alguma mulher sem desejar? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Não, você pode olhar, você não pode desejar. Isso é algo que é muito pessoal no coração. Na verdade, o Senhor Jesus, ele veio para trazer, ele não veio para acabar com a lei, ele veio para cumprir a lei, mas de maneira, ele veio trazer o verdadeiro sentido da lei. Na verdade, a lei não é algo que você faz simplesmente, para você pegar e cumprir um ritual e ser salvo por causa disso. Mas a lei, na verdade, é algo que nós fazemos com o coração voltado para aquilo que o Senhor quer. E olha só o que o apóstolo João fala sobre essa seriedade de nós darmos essa brecha do nosso coração. O nosso coração é enganoso. Muitas vezes a gente fala, vai só dar uma olhadinha só, olhar não arranca pedaço. Mas olha só, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Então cada um de nós somos tentados de acordo com a nossa cobiça. E o pecado, ele gera a morte. Mas assim, a cobiça, ela germina no nosso coração e ela dá luz ao pecado. E uma vez que ela não é tratada, ela gera a morte. Então, será que nós estamos conseguindo manter? Oitavo mandamento. Deus dá princípio para que não roubemos uns aos outros. Esse eu não faço. O que é meu, o que é dos outros, é dos outros. Então, amém, glória a Deus por isso. A palavra é muito clara. Não furtarás. Para que nós respeitemos o que no nosso convívio. Também esse é mais um mandamento que está previsto no nosso Código Penal, que também está na Constituição, que é passível de punição. Tanto pelo governo, como até mesmo dentro do tal tribunal do crime, né? É uma lei prevista de punição absolutamente severa, né? E olha só o que o apóstolo Paulo nos fala. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha do que repartir com quem estiver necessitado. Então existe um princípio, olha, não roubem, trabalhem e faça algo de útil com as suas mãos. Esse é um princípio que todos nós temos e que o Senhor é um princípio que Deus coloca no nosso coração para um bom convívio, mas é antes de tudo um mandamento do Senhor. Nono mandamento. Deus nos dá princípio de convivência com os irmãos. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Esse eu não faço, não. Ah, não, esse eu não faço, não. Então, aqui, nesse momento aqui agora, você imagina que é aquele povo todo andando, né? Imagina, existem várias e várias demandas para com Moisés, e eles falam, olha, é uma lei de Deus. Deus mandou a gente não fazer isso. E esse mandamento a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Que muitas vezes a gente fala algo dos nossos irmãos que não é verdade, e a gente tem um pré-julgamento dos irmãos,
e acaba condenando o irmão sem sequer nós conhecermos esses irmãos. Né? Olha só o que Tiago fala sobre isso. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Então aqui, se você acha que você é um servo de Deus, de verdade, você se considera um bom servo de Deus, mas você não refreia sua língua. Até no capítulo 3, o Tiago, ele fala detalhadamente, ele passa o capítulo todo falando sobre a questão da língua, sobre esse cuidado que nós devemos ter com o que a gente fala. Porque se você acha que você está servindo a Deus de verdade, de repente, olha, eu sou mais santo que o fulano ali. Entendeu? Você viu o fulano ali? Nossa, fulano ali faz isso, isso, aquilo. Eu não faço, eu sou muito mais santo do que ele. Então, a palavra está dizendo que essa santidade que eu acho que eu tenho não é de valor nenhum disso. Não é de valor nenhum. E o apóstolo Paulo, ele nos fala de maneira maravilhosa sobre o convívio com nossos irmãos. Em vez disso, falaremos a verdade em amor. Porque tem muita gente que fala, não, eu sou assim, o que eu tenho que falar, eu falo na cara, doa quem doer. Será que isso é falar a verdade em amor? Será que o amor está aí? Então, tornando-os em todos os aspectos, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, inclusive na nossa língua, cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça, que é a cabeça da igreja. Então, falarmos a verdade, mas falarmos com amor, entendendo o tendo essa preocupação de não magoar o irmão. Será que nós somos assim? Será que esse tipo de sinceridade, com amor, será que faz parte da nossa vida? Ou será que a gente, muitas vezes, aqui não, quando eu tenho que falar, eu falo na cara e de repente eu não tenho aquele cuidado de magoar. Ah, mas pelo menos eu estou sendo sincero. Mas eu não falo com amor. E o 10º mandamento, esse daqui ninguém tem. Esse daqui, nesse momento agora, eu tenho certeza que todo mundo vai estar falando assim, ou não, eu não tenho não. Na verdade, inveja é uma coisa que ninguém admite que tem. É uma coisa que ninguém admite que tem. É inveja. Mas será que não tem? Olha só o que a palavra nos fala. Deus manda que não tenhamos inveja uns dos outros. Não cobice a casa do teu próximo, não cobice a mulher dele, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Aí você fala, mas eu tenho o coração puro, eu não tenho inveja de ninguém. Só que muitas vezes a gente tem uma inveja oculta. E muitas vezes a gente até se contenta quando a pessoa está bem, mas assim, te incomoda o fato de ela estar melhor do que você. Muitas vezes a gente tem um jeito da gente saber se a gente tem esse tipo de inveja oculta, é usar duas palavras. Quando você vê o outro crescendo, você fala, mas também, às vezes dentro da própria igreja a gente tem esse tipo de inveja oculta. E nós precisamos ter cuidado com isso. Às vezes a gente está ali na nossa igreja pequenininha, com meia dúzia de gato pingado, e de repente você vê uma igreja lá, na frente do fogo lá, e que em pouco tempo a igreja está lotada. Aí você fala, mas também pregando o evangelho do jeito que eles pregam, por isso que está cheio, tá vendo? Eu não cresço porque eu falo a verdade. Se eles pregassem a verdade, eles estariam vazios, que nem a gente. O povo não quer ouvir a verdade. O pessoal só quer ouvir de prosperidade, essas coisas assim. Eu não estou crescendo porque eu não cresço a verdade. Ó, vamos juntar nós 5 aqui, vamos dar a mão aqui, vamos entrar junto para o céu. Às vezes nós temos esse tipo de inveja oculta. Que está ali no nosso coração. Talvez dos 10 mandamentos, talvez esse seja o mandamento mais pessoal que nós temos. Muitas vezes a gente se incomoda com a prosperidade do irmão. Muitas vezes a gente não externa isso. Mas nós temos dificuldade de administrar esse sentimento. Poxa vida, por que o fulano conseguiu e eu não consigo? Inveja, na verdade, ele tem se pegarmos o dicionário, inveja significa sentimento de pesar pela felicidade alheia. Não, isso eu não tenho não. Então, com relação a isso, de que maneira que a gente consegue administrar esse sentimento? Muitas vezes eu já tive esse tipo de sentimento, não vou ser hipócrita aqui, já tive esse tipo de sentimento sim.
E falar, poxa vida, nossa, eu tô ali, tô ralando faz um tempão. O rapaz ali começou agora a conseguir. Mas também, ó, a família dele tem dinheiro. Eu não tenho, não. Se eu tivesse tido a estrutura que ele tem, eu estaria melhor que ele. Às vezes a gente tem esse tipo de sentimento. E às vezes a gente quer causar demérito no que ele conseguiu, porque segue-se que se o mérito dele em conseguir, se ele não tiver mérito naquele que ele conseguiu, segue-se que eu tenho mais capacidade do que ele, então até então eu estou contente. Será que a gente consegue administrar esse sentimento no nosso coração? De que maneira a gente consegue administrar esse sentimento no nosso coração? Talvez nesse momento, talvez quem esteja assistindo agora, talvez até esteja negando, não, comigo isso não acontece. Mas talvez no íntimo do coração existem sentimentos que incomodam. Fala, poxa, eu tenho essa dificuldade. E nós temos muita dificuldade em avaliar os nossos erros, as nossas dificuldades. Eu lembro, uma vez eu fui fazer um curso no SESC Senat, e aí eu estava numa sala, uma equipe de 16 alunos. E o professor perguntou, eu gostaria que vocês dissessem uma qualidade e um defeito. Dessas 16 pessoas contando comigo que estavam na sala, 14 delas disseram assim, olha, a minha qualidade é que eu sou trabalhador, ou cada um colocou a sua qualidade. Aí qual é o seu defeito? O meu defeito é que eu não suporto coisa errada. O meu defeito é que eu não suporto gente falsa. De repente, a pessoa tem tanta dificuldade de avaliar aquilo a pessoa tem tanta dificuldade de avaliar um defeito que ela tem, que ela coloca um defeito dela uma qualidade. Eu fui um dos últimos a responder, poxa, eu tenho uma boa qualidade. Eu adoro gente falsa e adoro coisa errada. Então, se todo mundo tem esse defeito, tem essa qualidade. É claro que eu diria isso ironicamente. Mas para nós vermos a dificuldade que nós temos é administrar isso daí. Mas olha a instrução que a palavra de Deus nos dá para que nós possamos administrar esse tipo de sentimento. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é, em si mesmo, grande riqueza. Olha, eu tenho devoção ao Senhor e ela é acompanhada de contentamento. Muitas vezes muitas pessoas falam, poxa, eu estou vendo aqui dentro do ministério, eu estou trabalhando na obra, eu estou fazendo aquilo, mas eu estou vendo o ímpio crescer e ter dinheiro lá e eu não. Então a devoção ao Senhor, mas ela precisa ser acompanhada de contentamento. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. E às vezes tem muita gente que tem dificuldade com esse tipo de versículo, que significa, então eu tenho que não querer ter nada na vida. Então, não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo para que nós não tenhamos inveja. Que nós confiemos no Senhor, porque se nós temos com o que comer, com o que se vestir, estejamos satisfeitos. A gente não precisa olhar o que o outro tem e invejar. E olha só o que a carta aos Hebreus nos fala em relação a isso. Deus nos dá uma promessa para quem se contenta no Senhor. Não amem o dinheiro, sejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda confiança, o Senhor é o meu ajudador. Portanto, não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Nós tenhamos contentamento com aquilo que nós temos. Nós tenhamos contentamento com aquilo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, que nós possamos dar continuidade nisso daí. Amém? Então, analisando os 10 mandamentos, eu pergunto para os irmãos, diante daquilo que a gente conversou hoje, será que a gente consegue cumprir os 10 mandamentos rigorosamente todos os dias da nossa vida? Não é novidade nenhuma. Ninguém consegue cumprir. Tanto que o próprio apóstolo Paulo fala, a lei que foi dada para a vida, na verdade, ela é morte.
Porque se nós consideramos que a gente precisa cumprir esses 10 mandamentos à risca para ter salvação, então quem é que vai ter salvação? Então eu trouxe aqui, ó, as dificuldades em cumprir a lei e a graça de Deus em nossa vida. Essa é uma boa notícia para todos nós. Diante de tudo isso que a gente falou e essa dificuldade de cumprir a lei, eu numerei aqui 3 perguntas que nós podemos fazer. A lei de Deus é para nós que vivemos hoje no tempo da graça? Será que a lei de Deus é para a nossa vida também? Devemos cumprir a lei para sermos salvos? Porque afinal de contas, se eu não preciso cumprir a lei para ser salvo, então para que eu tenho que cumprir a lei então? E como teremos salvação se nós somos tão limitados? Se não tem como se eu não vou conseguir cumprir a lei de todo jeito, então como é que eu vou conseguir ter salvação? Então, primeiramente, para que serve a lei? A lei, ela não foi feita para nós sermos salvos. Não é um manual de instrução para que a gente siga aquilo ali e se você seguir aquilo lá, você vai ser salvo. A lei, na verdade, é um parâmetro que nos demonstra se nós buscamos ao Senhor de verdade ou não. Porque se nós buscamos ao Senhor, beleza, mas como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Eu estou buscando seguir a lei do Senhor. Com toda a limitação que eu tenho, eu estou buscando seguir a lei do Senhor. Como que eu sei que eu sou um bom motorista? Porque se eu perguntar, você dirige bem? Sim. Mas então me prova se você dirige bem. Não, eu nunca tomei uma multa. Tem um parâmetro. Tem um parâmetro para demonstrar. Eu uso esse parâmetro para dizer, olha, por causa disso, eu sei que eu dirijo bem. E olha só, a lei de Deus é para nós que vivemos no tempo da graça? Resposta, sim. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês. Isso é um dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então aqui a palavra fala, olha, não tem nada que o homem faça, e ele fala, olha, Deus está vendo, olha só, olha como ele trabalha. Nossa, olha, então agora ele merece ser salvo. Ou de repente eu vou pegar, vender meu carro, vou dar o dinheiro todinho na igreja, a hora que o saldo cair na conta de Deus, Deus vai olhar e falar, poxa vida, olha só que quanto dinheiro ele deu aqui na igreja, então ele merece a bênção. Como muitas igrejas pregam hoje. Nós não somos salvos por causa das nossas obras. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Mas então, por que eu tenho que cumprir a lei de Deus então? E olha só o que a palavra fala. Pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Então aí que entra a lei. A partir do momento que eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou chamado para viver as boas obras do Senhor, as quais Deus preparou no passado para que nós as pratiquemos hoje. Então, nós temos essa obrigação. Calma aí. Eu estou no tempo foi feito no passado, a lei de Deus foi entregue no passado para que nós possamos viver nela hoje. E a lei, ela serve para que nós saibamos aonde é que nós estamos errando. Eu pergunto para você, como é que você sabe que passar o farol vermelho te dá uma infração de trânsito? Como é que você sabe disso? Eu só sei porque existe uma lei que proíbe eu de passar o farol vermelho. Certo? Então, a lei ela serve para isso, porque se ninguém falasse, olha, existe uma lei para que você não passe o farol vermelho, todo mundo passaria, ninguém estaria nem aí. Por acaso estou dizendo que a lei é pecaminosa? O apóstolo Paulo está perguntando. Ele falou, claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não me dissesse não cobiça. Então, nós que vivemos hoje no tempo da graça, somos salvos em Cristo Jesus, somos chamados para praticar a boa obra do Senhor. Mas como que eu sei que eu estou praticando a boa obra do Senhor? Olha para a lei de Deus e veja se você busca se enquadrar. Então, nós somos sim. Os 10 mandamentos, eles estão em vigor na nossa vida e com muito mais rigor agora depois de Cristo. Segundo, devemos cumprir a lei para sermos salvos? Olha só o que a palavra nos fala. Sabemos que
que ninguém é justificado pela prática da lei. O apóstolo Paulo fala, ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos que em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei. Pela prática da lei, ninguém será justificado. Então, de repente, eu estou fazendo de tudo, não, eu vou ser bonzinho, eu vou fazer tudo certinho, bonitinho, certinho, para eu ir para o céu. Às vezes a gente tem esse mandamento, né? A gente tem isso no nosso coração, né? Ah, eu preciso fazer as coisas certas, preciso fazer bonitinho, porque eu quero ir para o céu. É por causa disso. Na verdade, a lei do Senhor se revela na nossa vida a partir do momento que nós conhecemos a Cristo. Então, mas nós não somos salvos pela prática da lei. Porém, a salvação nos leva a praticar o que a lei nos fala. Olha só. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom, não tem nada de errado com a lei, o apóstolo Paulo fala. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo do pecado. A lei, ela é boa, ela é santa, ela é justa e ela é perfeita. Qual que é o problema da lei? O problema da lei é que ela foi entregue para um pecador que nem eu. E como um pecador que nem eu, como vocês. Como todos nós. A nossa tendência é de fazer o errado. É da nossa natureza. Nesse próprio texto, na continuação desse texto, ele fala, eu mesmo não entendo o meu modo de agir. Porque o meu coração tem o desejo de fazer o bem, mas eu sempre faço mal. Eu quero cumprir o que a lei nos fala, eu quero seguir aquilo que o Senhor fala, mas a minha tendência é de cobiçar a coisa do outro, a minha tendência é de cobiçar a mulher do outro, a minha tendência é de ofender um ao outro, a minha tendência é de não cumprir nada do que a lei fala. Então, e ele fala, miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Nós somos extremamente limitados em relação à lei. Então, diante disso, diante desse estado de miséria que nós temos, quem poderá nos defender? Já diria o Chapolin Colorado. Então Jesus vem e aparece e fala, como teremos a salvação se somos tão limitados? Olha só o que a palavra nos fala. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, irmãos. Toma posse para a sua vida. Nós somos salvos porque Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. E se nós estamos em Cristo, nós somos salvos. Em nome de Jesus. Nós não estamos mais debaixo da lei do pecado. Devemos sim seguir a lei de Deus, porém, nós não dependemos disso para sermos salvos. Dependemos de buscar a Cristo cada vez mais. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, ou seja, a dificuldade que eu tenho de praticar aquilo que Deus ordena, Deus o fez, o próprio Jesus fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmãos, eu gostaria de que todos nós levássemos essa palavra na nossa vida, levássemos essa palavra no nosso coração. Hoje trataremos apenas metade do capítulo 20. Semana que vem falaremos sobre a outra metade do capítulo 20, em nome de Jesus, mas que nós possamos entender que é pela graça que nós somos salvos. Porém, somos chamados a praticar as boas obras do Senhor. E nós só sabemos se estamos no caminho certo se a lei de Deus fizer sentido na nossa vida, nós buscarmos cumprir a lei e termos prazer nela. Irmãos, possa ter sido abençoado em nome de Jesus. Às 18h30 teremos um culto abençoado com o nosso pastor.
e que essa palavra tenha frutificado no coração dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.